Máquina de escrever. A invenção da máquina de escrever é reivindicada por muitos países além do Brasil, Estados Unidos, Itália, França, Inglaterra. Nacionalmente, atribuímos a invenção dessa máquina ao padre Francisco João de Azevedo, nascido em João Pessoa, em 1827. Foi um professor de matemática, advindo de uma família de mecânicos. Construiu um modelo que foi apresentado na Exposição Agrícola e Industrial de Pernambuco, em 1861, e também, no mesmo ano, na Exposição Nacional do Rio de Janeiro. 2. Telefone sem fio. O brasileiro Landel de Moura, um padre, pouco antes de Graham Bell inventar o primeiro telefone, criou um precário modelo de telefone sem fio, apesar da ideia não ter sido levada a sério. Motivo pelo qual Landel não obteve reconhecimento. Décadas mais tarde, sua ideia foi reelaborada e as primeiras versões chegaram ao Brasil por volta da década de 1980. 3. Identificador de chamadas. Um aparelho que mostra o número da pessoa que está te ligando. A palavra BINA é, na verdade, uma sigla para B identifica número A. Esse aparelho foi inventado por Nélio Nicolai, em 1977, um brasileiro especialista em telefones. Apesar de ter sido o inventor, não conseguiu registrar a patente, fazendo com que não pudesse levar crédito. 4. Coração artificial. Esse órgão artificial é mérito do engenheiro mecânico Aron de Andrade, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia São Paulo. Inventado em 2000, esse órgão é ligado ao coração natural e alimentado por um motor elétrico. Antes dessa invenção, havia um procedimento no qual o coração tinha de ser retirado durante a operação e ser substituído pelo artificial, o que não durava muito tempo. Mas, o órgão criado pelo brasileiro não necessita que haja qualquer extração. 5. Orelhão. Ainda na área da telefonia, o orelhão, aqueles telefones públicos que ficam na rua, e é cada vez mais raro encontrá-los, foi criado pela designer Xuming Silveira, em 1970, uma chinesa naturalizada brasileira. O primeiro orelhão do país foi instalado na cidade de São Paulo, na rua 7 de Abril. A partir de 1972, os orelhões começaram a se disseminar pelo país, apesar de, atualmente, não ser mais tão comum encontrar um desses na rua. A invenção está espalhada por toda a América Latina. 6. Rádio. Mesmo que a invenção do rádio seja atribuída ao italiano Guglielmo Marconi, foi um padre brasileiro que, anos antes, fez a primeira transmissão da voz humana por meio das ondas radiofônicas. O nome dessa figura histórica do nosso país, aliás, era Roberto Landel de Moura. A façanha do inventor com as ondas radiofônicas aconteceu em 1894, e ele usou o recurso para transmitir um comunicado por vários quilômetros na cidade de São Paulo. Mas, sua esperteza e inteligência foi vista com desconfiança, especialmente pela comunidade religiosa, que acusavam o padre cientista de praticar feitiçaria. Foi por esse motivo que o trabalho de Roberto não teve a visibilidade. 7. Walkman. Se hoje em dia existe uma enorme variedade de aparelhos que permitem às pessoas escutarem música fora de casa, há muitos anos esse era um sonho distante dos amantes de um bom som. Isso porque os aparelhos que reproduziam música eram enormes e pesados, difíceis de serem tirados do lugar. Mas, em 1979, um rádio e toca-fitas portátil foi lançado pela Sony, revolucionando de vez o mercado de eletrônicos. O que poucos sabem é que o Walkman, como foi chamado o invento, foi criado pelo alemão Andreas Pavel, naturalizado brasileiro. Aliás, quando ele anunciou sua invenção, em 1972, o aparelho era chamado de Stereo Belt. Após anos de brigas judiciais, o inventor e a Sony acabaram entrando em um acordo, com a empresa reconhecendo a autora do invento. 8. O Altair. Já dizia o ditado, quando aperta, a criatividade vai longe. Em tempos de crise hídrica, um inventor de Valinhos, a 85 quilômetros de São Paulo, arrumou uma solução para esse problema no ar. Engenheiro mecatrônico, Pedro Ricardo Paulino, patenteou em 2010, o Altair, máquina que faz água condensando a umidade do ar. 9. Chuveiro elétrico. Se você toma um banho quentinho hoje, então deve tomar conhecimento disto.
O chuveiro elétrico foi desenvolvido no Brasil em meados da década de 1930, uma vez que redes de gás eram praticamente inexistentes nas grandes cidades. 10. Painel eletrônico. Patenteado em 1996 por Carlos Eduardo Lamboglia, o painel eletrônico foi estreado na Copa da França em 1998, sendo um produto altamente indispensável para o esporte mundial, além de tantas outras finalidades. 11. Balão. Outro padre brasileiro, Bartolomeu Gusmão, descobriu que o ar quente fica mais leve que o ar da atmosfera, fazendo com que criasse o balão de ar quente. Com falta de sorte, quando Gusmão foi exibir sua invenção, o balão pegou fogo, assustando as pessoas e fazendo com que elas, ao longo do tempo, se esquecessem dele. 12. Avião. Provavelmente essa é uma das invenções brasileiras mais conhecidas, usadas e admiradas no mundo todo. Alberto Santos Dumont nasceu em 1873, em Minas Gerais. Ele nada mais fez do que inventar o avião, apenas. Sua primeira real conquista foi com o aeroplano 14 bis, construído por ele. Com essa aeronave, Dumont sobrevoou o céu de Paris, França, em 1906. 13. Relógio de pulso. Inventado por Santos Dumont, num período em que os únicos relógios portáteis eram os de bolso. O aviador criou essa invenção porque não conseguia mexer no bolso para olhar as horas enquanto estava pilotando, manobrando as pesadas manivelas do 14 bis. Para isso, ele deu um jeito de ver as horas sem tirar o braço da posição que usava para comandar o avião. 14. Escorredor de arroz. E por falar em saúde, para manter um corpo saudável é preciso ter uma alimentação saudável. O escorredor de arroz, provavelmente, foi inventado em 1959 pela cirurgiã dentista Terezinha Beatriz Alves de Andrade Zoroishi, que estava cansada de ter o ralo de sua pia sempre entupido. Com a ajuda de seu marido, o engenheiro Solon Zoroishi, que montou um protótipo em papel alumínio e apresentou ao dono da empresa Troll S.A. O resultado, todo mundo sabe. 15. Pão de queijo. Por falar em comer, como muita gente já sabe, essa maravilha nasceu nas fazendas mineiras, quando as cozinheiras preparavam biscoitos e polvilho para seus senhores. Com o tempo, incorporou-se o queijo ao biscoito. Atualmente, o pão de queijo é o produto de exportação por todo o país. 16. Brigadeiro. Impossível falar em invenções brasileiras e não mencionar essa maravilha culinária. Sua história é basicamente assim. Em 1945, durante as eleições, o brigadeiro Eduardo Gomes disputou a presidência do Brasil com o eleito Gaspar Dutra. Nesse período, alguém teve a brilhante e genial ideia de misturar leite condensado, chocolate em pó e manteiga, fazendo docinhos para distribuir durante a campanha eleitoral de Eduardo Gomes. Em homenagem ao candidato, o docinho levou o nome Brigadeiro. Apesar de não ter ganho as eleições, com certeza deixou uma marca na cultura do país, e convenhamos, em nossos corações.